Boa noite para os nossos alunos, que são professores da igreja. Bom dia para você, ou como diz o pastor Cristiano, que bom que você acessou, não importa que horário. O importante é que você vai ter a oportunidade de compartilhar e aprender a compartilhar sobre o plano da salvação. Hoje, a lição ela é espetacular. Por quê? A maioria das pessoas não sabem o que fazer ou como fazer para falar sobre a salvação. E hoje a gente vai trabalhar, além da própria lição, algumas dicas que são muito importantes. E se você usar estas dicas como são importantes, além de saber como falar o plano da salvação, também você vai entender como é importante ter o momento certo, a hora certa, para fazer isto enquanto você não tem experiência. Quando você já tiver experiência e ter dominado o assunto, aí você pode falar a tempo e fora de tempo, sem nenhum problema. E aí a gente vai conseguir compartilhar com você algumas ideias, algumas experiências que aconteceram e as alegrias destas experiências, que quando você experimentar, vai ser fantástico. Então, hoje a nossa lição vai trabalhar conosco sobre o tema. Lembre-se que eu preciso disso daqui para perto. Compreender a natureza do convite da salvação e a sua urgência. Então, o título da nossa lição é Um Convite Irresistível. Então, esta é a grande bênção que nós temos para poder trabalhar nesta situação. Também entender a importância de aceitar o convite do Senhor enquanto está disponível. Lembre-se de um detalhe: este convite não é até acabar, mas esse convite ele tem um tempo. Como assim tem um tempo? Jesus morreu na cruz faz mais de 2000 anos. Que raio de tempo é esse que o senhor está falando? Mas lembre-se que o tempo é o tempo de Deus, mas também é o seu tempo. A sua vida não é infinita. Ela tem fim. E por ela ter fim, então você tem que entender que se você não fizer esta decisão antes que a sua vida termine, provavelmente não vai fazer. Talvez você comece a planejar o seguinte: então, quando eu for para o hospital, eu aceito Jesus Cristo como Salvador, porque eu quero aproveitar a minha vida aqui nesse mundo. Legal, fechado. E espero que você não sofra um acidente, fique inconsciente, vá para o hospital e morra, porque aí seu plano foi por água abaixo. Então, cuidado com os seus planos, né? E lembre-se, a palavra de Deus vai trabalhar o seguinte: se você está tendo a oportunidade de conhecer esse Jesus, pare de rejeitá-lo. Muitas pessoas têm me perguntado o que é que eu tenho que deixar para aceitar a Jesus Cristo. Posso falar uma coisa sinceramente? Sabe quem criou tudo isso aqui? Foi Deus. E quando ele criou tudo isso aqui, foi para a gente desfrutar. Agora, se você quer falar para mim, eu quero me matar lentamente, isso não está nos planos de Deus. Eu vou ser glutão, eu vou ser beberrão, eu vou me drogar, eu vou me prostituir. Essas coisas não estão no plano de Deus. Mas também eu acho que não estão nos teus planos. Você não está entendendo que usufruir da vida é ir para esse lado negativo. Eu acredito que ir para esta vida que você está pensando é o seguinte: eu posso me divertir? Pode, sem nenhum problema. O Senhor criou isso tudo para a gente ter alegria e usufruir. Eu gosto muito de férias, porque nas férias eu faço todas as coisas que eu gosto.
E eu me divirto muito, eu passeio muito, eu tenho explorado muito as oportunidades. É lógico que não, eu gostaria que fosse 11 meses de férias e um de trabalho. Mas geralmente não é assim, né? Geralmente você passa 11 meses e está acabado, não tem conversa. Mas se o prazer fosse a profissão, talvez você começasse a se enjoar de tanto prazer. Né? Hoje estávamos na mesa conversando e, e aí então surgiu uma coisa. Ah, porque hoje a gente fez uma comida para agradar as netas, que foi bife com batata frita. Criança nenhuma gosta, né? E então falaram assim: mas se você comer bife com batata frita todo dia, você vai enjoar. E eu disse: eu gostaria de ter esse enjoo, entendeu? Principalmente nesses tempos que a carne está lá em cima, eu gostaria de ter esse enjoo. Não teria muito problema de ter esse enjoo, não. Então, a gente tem que entender que as delícias você pode ter. Então, o que eu quero que você pense, eu não estou enrolando, não. Eu quero te dizer, pense nas coisas que você vai ganhar. Já te faltou amigo? Já? Então, quando a gente tem Jesus, nunca falta. Nunca falta um amigo. Você tem ele para todos os momentos, todas as horas na sua vida. E é por isso que, ao compartilharmos essa lição hoje, vamos mostrar como este amigo vai fazer diferença na sua vida. Você já se decepcionou, desapontou com alguma coisa? Ele nunca desaponta. Ele nunca decepciona. Então, comece a olhar pelo que você vai ganhar. E se você entender isso, a bênção do Senhor vai estar sobre você. Nós temos um texto áureo. E isso está em Isaías 55, 1. Vou pedir aí que a Cíntia faça essa leitura para nós. Isaías 55, verso 1. Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas. E os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Ele está dizendo que esta salvação que o Senhor está propondo, lembre-se, era uma área árida. Então a gente está falando de uma joia preciosa que é a água. Né? E então ele está usando essa moeda para dizer: venha comprar. Mas aí ele coloca uma frase estranha. E olha, vocês que não são velhos não vão entender essa linguagem. Entendeu? Você conhece cardeneta? Vocês compraram na cardeneta? Então, no passado tinha uma terceira moeda: o dinheiro, o cheque e a cardeneta. A caderneta era do empório, era da padaria, ele anotava o seu nome e anotava o valor. Quando você recebia, você passava lá e pagava. Era tudo assim no trato. Para os homens, era trato chamado trata no fio do bigode. Entendeu? A palavra vale. É bem verdade, se fizer caderneta agora, o negócio vai ser ruim para o comerciante. Ele vai até encontrar gente que vai pagar, mas a grande maioria vai dar calote. Né? Então, nós temos que entender que Deus está falando assim: ó, venha comprar, mas sem dinheiro, porque a salvação você não tem como pagar. A salvação é de graça. E esta é a grande bênção que nós temos da parte do Senhor, em saber que todo o preço já foi pago. E porque todo o preço já foi pago, então nós temos a alegria de experimentarmos todo esse doce plano que o Senhor nos mostrou. Mas veja ainda o que ele vai dizer para nós em Isaías 55, verso 4. E ele vai dizer o seguinte: vejam,
Eu fiz uma testemunha aos povos, um líder governante dos povos. Ele está dizendo: eu levantei dentre vocês uma pessoa que será o Salvador. Quando o homem pecou lá no Jardim do Éden, ele disse que nasceria da mulher aquele que iria esmagar a cabeça da serpente, aquele que iria trazer a salvação a toda a humanidade, aquele que, ao trazer a salvação a toda a humanidade, também daria a libertação. E aí você talvez vai estar começando a pensar: libertação do quê? O povo de Israel pensava da mesma coisa. Ele dizia o seguinte: nós nunca fomos escravos. Estes que estavam lá, né? Porque a gente sabe que o povo de Israel foi escravo. Foi escravo no Egito, depois foi escravo na Babilônia, né? E aí foi liberto no tempo dos persas. E ficou sob o domínio, não mais como escravos, mas ficou sob o domínio, pagando tributos e impostos aos Césares, que eram levantados no tempo de Roma. Então, o que eu quero que você tenha em mente é que a libertação é de uma opressão que você nem sabe que possui. E esse é o grande problema. Você pensa que você é livre, mas você não tem nada de livre na sua vida. Muito pelo contrário, você está escravo. As pessoas dizem o seguinte: eu fumo porque me dá prazer. Não, você fuma porque você é escravo. Se você começa a deixar o fumo, você vai ver o preço que você tem que pagar. Eu comecei a me drogar para me libertar. Não, você começou a se drogar e, sem você saber, você começou a ser escravizado. E porque você hoje está escravizado, você não consegue largar esse vício. Ninguém se liberta do vício só assim, tomei a decisão, parei. Dependendo do índice que você está comprometido, mente, corpo, não tem muito como fazer. Você vai precisar de ajuda de pessoas e muito mais se afastar do que você chama de amigos. Né? Eu estava um dia numa padaria tomando um café e esperando o Emilson sair do trabalho. Então, nós éramos namorados. Isso é papo de 40 anos atrás. Né? Mas 40 anos atrás, pensa só isso. E aí passou uma pessoa dizendo o seguinte: eu estou com muita fome. Você pode me dar aí um pão com manteiga para eu comer, e um copo de leite para eu beber, para eu matar essa minha fome? Aí o rapaz que estava lá: se você quer pinga, eu te dou. Mas eu não quero pinga. Eu quero leite com pão. Isso eu não dou, não. Isso eu não dou, não. E por que você quer me dar só pinga? Porque você bebe e morre logo. Eu falei: senhor, ele pode sentar aqui ao meu lado? Sentar ao seu lado, não. Mas se ele estiver comendo, eu não posso mandar ele embora. Ok, ele vai comer comigo. Põe aí um pingado para ele e põe aí o que ele precisar em termos de matar a fome dele. O cara comeu 3 copos de leite, bebeu 3 copos de leite e comeu 3 pães. Ele estava realmente com muita fome. E aí ele saiu de lá, e quando ele estava saindo, ele disse: olha, porque você fez uma boa escolha que eu tomei a decisão de te alimentar nessa manhã. Tenta ficar fora do vício, que você vai começar a encontrar um caminho muito melhor para você. Tem uma pessoa que te ama muito, e ele morreu na cruz para te libertar. E você precisa ficar livre desta vida que você está vivendo. Porque quando você ficar livre desta vida, você fica livre dos vícios. Então, você tem que ser aquela pessoa que usa as oportunidades para mostrar. Mas quantas vezes você está perto de algum bar, você vê as pessoas dando bebida alcoólica? Então, o que eu quero te dizer é que o Senhor está oferecendo a salvação de graça, mas precisa ter pessoas na sociedade
que ajudem essas pessoas como sinalizadores a encontrar um caminho que vai trazer a paz para eles. Mas continuando na nossa lição, veja ainda o versículo 3, o que ele vai nos dizer no versículo 3 de Isaías 55, 3. Pode ler, quem tiver aí. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi a vossa alma, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Então, o que eu disse àquela pessoa, a palavra de Deus está dizendo para nós agora. Vinde a mim e viverá. E eu vou fazer uma aliança perpétua. É interessante que nós que já aceitamos a Jesus Cristo como Salvador, temos esta aliança em nossas vidas. Você já parou para imaginar isso? Há uma brincadeira que eu acho que a Cíntia brincou na infância. O anel que tu me deste era vidro e se quebrou, a amizade que nós tínhamos era pouco e se acabou. A nossa ligação com Deus jamais acaba. Ela é perpétua, ela é para sempre. Por isso que nós costumamos dizer uma coisa: uma vez salvo, salvo para sempre. É bem verdade que muitas vezes até na igreja a gente encontra obstáculos. Pastor, ele não tem que fazer isso, não tem que fazer aquilo, não tem que fazer aquilo outro, não tem que fazer aquilo outro para poder ser salvo? Não. Nós vamos ver à frente o que precisa. É ter o encontro com Cristo, entender o plano da salvação, recebê-lo e suplicar que ele venha viver na sua vida. Simples e claro. Não tem letrinhas miúdas, não tem nada disto. E é isso que você precisa entender, que Deus está trabalhando conosco e está dizendo sobre isso. Então, esse convite do Senhor vem desta maneira para que a gente entenda o que ele está propondo. Veja a responsabilidade que ele está dando a nós, os professores. Então, veja aí Mateus 28, versículo 19 e 20. Mateus 28, versículo 19 e 20. Para ler? Por favor. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Essa ordem foi dada para quem? Para todos os discípulos. Para todo aquele que já aceitou Jesus Cristo como Salvador. E aí ele diz, na minha versão está dizendo, portanto, indo, faça discípulos. Não é, vai daqui lá em Manaus, tem gente muito querendo ser missionário na França, em Bariloche, entendeu? Tem alguns lugares assim feios, chatos, entendeu? Algumas ilhas assim que são espetaculares, estão querendo ir para lá. Mas se você não está falando de Cristo aqui, como você espera que vai falar de Cristo lá? Então, ele está dizendo que essa ordem foi dada para mim e para você. E aí eu queria saber se vocês três... Aí você fala, ei, por que você está colocando o pastor Cristiano nisso? É porque ele teve um tempo que ele não sabia. E ele teve grande dificuldade. E quando ele começou a fazer, ele sentiu a alegria de fazer e não para mais de fazer. Mas ele também teve essa dificuldade. Eu posso até ter tido essa dificuldade, mas eu não me recordo em que idade foi. Porque aos 9 anos eu estava ganhando meus amigos para Cristo. Entendeu? Então, posso ter tido dificuldade no passado. Né? Meu pai sempre disse que eu era muito entrão. Né? Então, puxar papo, conversar, nós estávamos no mercado, eu e o Cristiano,
E aí ele disse, pai, o senhor tem uma facilidade de conversar com as pessoas? Parece que o senhor conhece elas há tanto tempo. O senhor entra com qualquer pessoa e começa a bater papo. E esse último papo foi sobre glaucoma. Entendeu? A moça falou, a que estava na minha frente, falou que tinha glaucoma. E ela falou, digita aí o seu número do CPF. Eu falei, eu não. Você não esterilizou esse teclado? Eu vou botar meu dedo aí e ficar contaminado de glaucoma? Né? Aí ela, oh, desculpa, senhor, eu vou esterilizar. Aí pegou, passou álcool. Mas se der defeito, aí a gente vai ter problema. Eu falei, não tem nenhum problema. Se deu defeito, você traz outro teclado para digitar. Eu que não vou botar meu dedo aí, né? E aí começamos a conversar. E aí, quando nós saímos lá do caixa, o Cristiano falou, eu tenho uma certa reserva sobre isso, mas o senhor tem facilidade de falar isso. Conhecer pessoas é uma coisa que eu gosto. Apresentar o meu melhor amigo é uma coisa que eu amo. Amo, gosto de apresentar o meu amigo às pessoas. E esta é a grande bênção. Por isso, eu queria pedir a um de vocês três que compartilhe como você aceitou Jesus Cristo, mas é para ficar em cima dessas três perguntas. Em que circunstância foi feito esse convite? O que levou você a aceitar o convite e quais os sentimentos que invadiram o seu coração? Então, essas três perguntas direcionam aquilo que eu quero ouvir da sua parte. Então, quem vai ser o nosso porta-voz? Não, todos de uma vez não dá. Só abre o microfone aquele que vai falar. Pode ser eu. Ok, obrigado, porque eu ia indicar você mesmo. Eu levantei a mão, o senhor não viu aí. Eu não vi. Pode Muito falar. bem. Já tem um certo tempo, né, que eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo, porque eu entreguei a vida a Jesus aos 8 anos de idade, e hoje eu tenho 34. Ah, mas eu lembro a circunstância, nós estávamos numa programação de missões chamada Despertar. Foi no ano de 1995, em janeiro de 95, e o ex-goleiro do Atlético Mineiro, o João Leite, que era um dos atletas de Cristo, né, ele estava naquela noite pregando, era um dos preletores, e ele pregou o evangelho falando sobre a necessidade de entregar a vida a Jesus Cristo. E ali eu já tinha ouvido várias e várias vezes a mensagem de salvação, porque sou filho do pastor Salomão Júnior, cresci num lar cristão, um lar onde o evangelho era pregado e era vivido, mas naquela programação eu entendi o que de fato era salvação. Porque na igreja da qual fazia parte, a Igreja Batista Nova Canaã, todas as vezes que o pastor fazia um apelo, eu levantava minha mão. Mas eu achava que era um concurso de levantar a mão, né? Criança. Mas chegou um determinado momento que eu entendi. E ao entender, então, tomei minha decisão, fui lá até a frente, né? Meu pai foi comigo naquela época. E há um ponto ali que, se você me pergunta qual era o sentimento que você havia sentido logo depois da conversão, os sentimentos exatos, eu não vou conseguir lembrar. Eu lembro que sim, foi um sentimento de alegria, isso eu me lembro bem. Mas eu vou compartilhar os sentimentos que foram construídos ao longo do meu amadurecimento na salvação em Cristo Jesus. E o mais forte de todos é o sentimento de segurança. Então, ao longo da minha infância e da minha adolescência, eu fui compreendendo cada vez mais a decisão que eu estava firmado, foi me dando cada vez mais segurança. E hoje, quando eu estava estudando, estava lendo esses textos, aliás, o capítulo 55, e vendo alguns textos que comunicam com eles,
eu estava conversando com o senhor dessa alegria, e ao ponto de perguntar, falando, será que vai demorar muito para eu desfrutar do que. A gente vai falar disso no final do capítulo 55, né? Mas será que vai demorar tanto assim para eu poder desfrutar dessas alegrias eternas da salvação? Então, esse é um sentimento que foi construído quando eu entreguei a vida a Jesus, mas foi sendo fortalecido a cada ano que se passava e hoje é muito forte. Muito obrigado, pastor Cristiano. Uma das coisas que eu quero destacar aqui é nenhuma decisão de aceitar a Jesus Cristo é padronizada. São experiências individuais. Mas uma coisa que é padronizada é o convite de Jesus. Sempre esse convite chega até nós, de um jeito ou de outro. O meu avô aceitou lendo a Bíblia. Então, sempre vai chegar, mas o privilégio é meu e seu, porque nós temos que compartilhar o que está em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Muitas pessoas estão divulgando uma mensagem errada. Se Deus amou todo mundo vai ser salvo. Isto não é verdade. Só será salvo aquele que crer em Jesus, entregando a sua vida para ele. E não adianta você chegar e falar assim: eu já entreguei a minha vida a Jesus Cristo e não tem problema nenhum. Eu continuo vivendo a minha vida do jeito que eu quero. E não é assim que funciona. Pois não, pastor Cristiano? Eu queria completar essa frase. Se Deus amou todo mundo, então todo mundo é salvo. Só é salvo quem aceita o amor de Deus, que é manifesto em Jesus Cristo. Então, sim, Deus amou todo mundo. Sim, o apóstolo Pedro nos declara que ele quer que todos se salvem, mas nem todos serão salvos, porque nem todos querem receber desse amor. E Uhum. se você não quer receber, Exatamente. então você não conhece. Exatamente. E eu e você somos os portadores dessa boa nova. Lembre-se de um detalhe: Jesus ia entrar em Jerusalém. E quando Jesus ia entrar em Jerusalém, a multidão pôs ramos na rua, pôs vestes para Jesus passar, e todos estavam gritando a uma só voz: Bendito aquele que vem em nome do Senhor. E aí, então, se aproximou de Jesus pessoas que chegaram para ele e diz: Senhor, eles estão fazendo uma algazarra muito grande, peça que eles parem de fazer esse barulho. A nossa cidade é uma cidade quieta. E sabe o que aconteceu? Chegou num determinado momento e Jesus vai responder para eles o seguinte: isso está em Lucas, no capítulo 19, verso 40. Se estes se calarem, as pedras clamarão. O maior privilégio que nós temos é de dar essas boas notícias. A Cíntia, quando teve seu filho, saiu dizendo: Ó, esse é meu filho, olha como ele é lindo. Mesma coisa o Márcio, as duas vezes, o pastor Cristiano, as duas vezes. Era coisa linda demais. E vocês compartilhavam com todo mundo essa boa notícia. Sobre Jesus Cristo, somos nós que temos esse privilégio de compartilhar o que ele já fez na minha vida e o que ele fez na sua vida. E é isso que o Senhor está esperando que nós compartilhemos. Mas ele diz: se você, Salovi, se calar, e se todos meus filhos se calarem, as pedras vão clamar. Será terrível se esse episódio acontecer. Mas eu ouso dizer que esse tempo está se aproximando. Hoje, nunca tivemos
tanta oportunidade de estar colocando a nossa mensagem à frente. Você tem vários canais de comunicação que você está podendo lançar essa sua mensagem. E se você lança esta mensagem, a bênção do Senhor vai estar na sua vida. E você vai ver seus amigos, seus familiares, tendo um encontro com Cristo, se tornando a sua família, duplamente. Família de Deus e família de sangue. Então, não perca esta oportunidade de estar fazendo isso com as pessoas. Por isso que ele vai dizer para nós algo muito importante, e isso está em Isaías 55, e eu gostaria que vocês lessem o 55, verso 5 e o versículo 11. 55, o 5 e depois o 11, né, pastor? Isto, por favor. E agora vocês darão ordens a povos estrangeiros, povos que vocês não conheciam, e eles virão correndo para obedecer-lhes. Isso acontecerá porque eu, o Senhor, seu Deus, o Santo Deus de Israel, tenho dado poder e honra a vocês. E o 11. Assim também é a minha palavra. Ela não volta para mim sem nada, mas faz o que me agrada fazer e realiza tudo o que eu prometo. Essa é a bênção que nós temos. Eu estava fazendo uma série de conferências na igreja de Itapema, no Guarujá. E na última mensagem eu disse, e amanhã eu vou estar na praia, às 7 horas da manhã, descansando. Eu sei que vocês vão estar trabalhando, mas é minha folga e eu vou descansar. Aí a igreja deu uma risada assim, daquela gostosa, né? Aí eu falei, não entendi a risada de vocês. Pastor, amanhã vai chover, o senhor não vai estar na praia. Eu falei, naquela praia lá na frente do hotel, eu vou estar. E vai estar sol. E eu vou pegar sol a manhã toda. E aí, então, o pessoal se calou, parou de dar risada. 6 horas da manhã, o pastor abriu a janela do quarto dele, aquele sol na praia, porque ele tinha o apartamento de frente para a praia. E aí, todo mundo acreditou na meteorologia. E todo mundo subiu. E aí, então, tinha na praia eu e a Emilce e um outro casal. Eu falei, só ficamos nós aqui que acreditamos que poderia fazer sol, né? Aí eu disse, não, eu não acreditei, não, eu tinha certeza que ia fazer sol. Aí ele falou assim, por que o senhor acreditou que ia ter sol? Posso contar depois para você, mas eu queria te fazer uma pergunta. Você pode dar uma olhadinha enquanto a gente vai dar uma mergulhada lá? Ele falou, o senhor confia em mim? Eu falei, não confio, mas dá uma olhada que depois eu te falo. E aí, quando eu voltei, eu comecei a compartilhar sobre confiança e comecei a compartilhar da certeza. Eu falei, você sabe quem dá cada dia para todos os seus filhos? É Deus. E ele dá como um presente. E eu disse para ele, Senhor, eu vim aqui, trabalhei sexta, sábado e domingo e gostaria de descansar porque não tem praia em São Paulo. Tem praia só no litoral. E é raro, nesse período todo que eu estou trabalhando, descer aqui e vir pegar banho de mar. Então eu gostaria de ter esse privilégio. Se o senhor me conceder, eu vou ficar muito feliz. Ele falou, você falou assim com Deus? Falei. E o que Deus respondeu? Ele respondeu o que eu estou vendo hoje, que vai ter sol e a gente vai ficar em sol pelo menos até meio-dia. Depois disso eu não sei. Mas até meio-dia, que é o tempo que eu vou estar aqui na praia, vai estar sol. E aí à noite a gente foi comer a pizza lá no pastor. Aí o pastor estava dizendo assim, sabe quantas ligações eu recebi? Eu falei, não. Um monte. Um monte. Pastor, explica esse negócio de ele falar e a coisa acontece.
Não é eu falar e a coisa acontece. Eu peço a Deus. Eu peço a Deus inúmeras coisas. E Deus vai concedendo estas coisas de acordo com o seu tempo e de acordo com a sua vontade. Não é a minha vontade que prevalece. A vontade que prevalece é a vontade de Deus. E eu aceito todas as coisas. Então, é muito importante que você tenha em mente que Deus está se colocando diante de nós, dizendo: faça a prova, desenvolva o seu relacionamento comigo, creia, dependa, descanse. E se você começar a viver dessa forma com Deus, você vai ver como Deus é grande, e como Deus é fiel, e como Deus quer nos abençoar. Então, você precisa entender que tudo isso que eles estavam experimentando são coisas que hoje nós temos certeza que vamos ter. Veja agora o que vai dizer em João, no capítulo 16, no versículo 8. Diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Nós precisamos entender que Cristo só veio porque todos, sem exceção, pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E Jesus é o único caminho que nos leva a reconhecer esse pecado, suplicar o perdão e ter o perdão sobre nossas vidas. Por isso que ele morreu na cruz, para nos libertar das garras do pecado sobre nossa vida. E é isso que você, entendendo, você vai começar esse relacionamento com Deus e experimentar essa delícia da presença de Deus na sua vida. Então, é um convite de relacionamento. Pastor, você não está falando nada de igreja. A igreja não faz sentido para quem não tem um relacionamento com Deus. Repito, a igreja não faz sentido para quem não tem um relacionamento com Deus. Mas quem tem um relacionamento com Deus encontra o melhor lugar para viver. Sabe por quê? Porque é ali que você vai desenvolver todos os seus dons, todos os seus talentos, vai poder servir ao Senhor, servindo ao seu irmão, e você então vai ser uma pessoa tremendamente feliz e realizada, porque tudo que você está fazendo para o Senhor. Mas você não vai encontrar todos os membros da igreja com essa consciência. E aqueles que não estão com essa consciência, provavelmente você vai encontrar ela dizendo, ou ele dizendo o seguinte: esse povo aqui é ingrato. Eu fiz um monte de coisa para eles e eles não sabem agradecer. Se você faz esperando gratidão das pessoas, já recebeu o seu galardão. Então Deus está propondo para nós é um relacionamento com Ele. Tudo que eu faço para Ele. Eu glorifico o nome dEle, eu exalto o nome dEle. E assim, eu sirvo a Deus servindo cada um dos meus irmãos. E quando eu sirvo desta maneira, fica leve, fica alegre e fica muito bom o ambiente. E isto é uma das coisas que a gente precisa começar a desenvolver. Eu conheci uma igreja. O seu pastor faleceu agora nesse tempo de Covid. Mas sabe como eram os ministérios? Os ministérios era pela o dom recebido da parte de Deus. E você fala assim: olha, eu recebi esse dom. Só que não adianta você falar: eu recebi esse dom. Quem viu você já usar esse dom? Traz ele aqui. E aí ele testemunhava: não, ele usa esse dom fazendo isso, isso e isso. Então você pode servir nesse ministério. E ele começava a servir no ministério. E aí perguntaram: mas ele foi eleito por quem? Não tem eleição. Cada um aqui está servindo no seu ministério. Não tem título, não tem nada. Agora, existem pessoas
que são pessoas facilitadoras. São pessoas que estão mais tempo no ministério e eles facilitam, eles não mandam. Eles facilitam a vida daqueles novos que estão fazendo. Olha, a minha experiência foi fazer assim, 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 e deu certo. Se você quiser, a minha experiência vai em frente. Entendeu? Esta é a situação que a gente precisa ajudar o nosso irmão a entender que nós já passamos por esse caminho e esse caminho foi de bênção e nós queremos que ele também seja abençoado. Então, esta é a lição daquilo que Deus está falando, que a sua palavra, a sua ação sobre nossas vidas vai produzir todo o efeito. Mas veja que tudo isso está embasado na palavra de Deus, que está em Hebreus 4:12. Veja lá, Hebreus 4:12. Pode ler? Pode, por favor? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Uma pessoa estava participando do discipulado Conhecendo Deus e Fazendo Sua Vontade, que eu tenho dito para vocês que eu tenho já ministrado há muitos anos esse discipulado nas igrejas por onde eu passei. E uma das coisas que ele compartilhou comigo foi: pastor, eu não entendo a palavra de Deus. E eu disse: sabe que eu não tive muito esta dificuldade? Primeiro, porque eu tinha meu pai, que eu consultava constantemente naquilo que eu estava lendo. Então, ele sempre me esclarecia e eu sempre tinha a facilidade em ter o entendimento. Mas depois eu descobri uma coisa muito importante, que relacionamento com Deus é relacionamento com a sua palavra. Eu tenho um costume pessoal na minha vida. Quando eu saio de férias, eu procuro ler a Bíblia toda nos 30 dias. Quando eu não tiro os 30 dias, então eu leio aquilo que eu consigo ler nesses 30 dias, ouvindo ou lendo. Eu gosto muito de ouvir porque eu sou auditivo. Eu pego as coisas que eu escuto muito facilmente. E então, isso me dá grande alegria. E isso eu já fiz nos últimos 27 anos. Então, eu tenho 32 leituras da Bíblia anualmente consecutivas. E teve 1 ou 2 anos que eu li ela 2 vezes. Por que eu faço isso? Para, primeiro, ter uma visão global da palavra de Deus. Segundo, para desenvolver o meu relacionamento com Deus. Entender aquilo que Ele está falando e como aplicar essa palavra na nossa vida. Mas sabe quem é o maior interessado que você entenda a palavra de Deus? É o próprio Deus. Então, se você tiver dificuldade de estar entendendo a palavra de Deus, eu quero só citar um exemplo. Você lembra de Filipe? Ele era o evangelista, estava numa grande cidade, e Deus disse: sai daí e vai para uma estrada que está deserta. Ele poderia dizer: Senhor, alô, eu sou evangelista. Evangelista fala para as pessoas. E a cidade está repleta de pessoas, está fervilhando, está assim. E o senhor quer que eu saia agora e vá para uma estrada que está deserta? Eu queria te dizer que lá ele encontrou uma pessoa. E ele fez uma pergunta porque ele ouviu o que ele estava lendo. E ele fez a seguinte pergunta: entende o que está lendo? Ele disse: como eu vou entender se ninguém me explicar? E ele convida a Filipe para subir na sua carruagem. E ele começa a explicar. Após entender, ele pede que seja batizado. Mas sabe qual é a grande bênção? Esta pessoa foi que trouxe o evangelho até nós.
A palavra de Deus se espalhou através desta pessoa e do seu testemunho, que saiu se espalhando e levando milhares de pessoas a terem um encontro com Cristo. Então a gente precisa entender que Deus está nos dando a grande bênção e Ele é o maior interessado que você entenda aquilo que você está lendo. Não tenha vergonha de perguntar. No início é assim, mas daqui a pouco, no seu caminhar com Deus, você não terá mais nenhuma dificuldade de ler a palavra de Deus e de entender o que Ele está falando pela quantidade de mensagens que você vai ouvir em cima de vários textos, pelo estudo na escola bíblica dominical que você vai ouvir vários textos, e pelo seu ler da palavra de Deus no seu dia a dia. E aí, então, você vai começar a ter esse entendimento e ter essa compreensão da palavra de Deus. O importante é você sempre ter na sua mente e no seu coração aquilo que você entende. E aquilo que você entende, você começa a praticar. Então, é isso que ele está colocando para nós. A palavra de Deus é dessa maneira e é assim que ela é aplicada nas nossas vidas. Mas uma coisa que é muito importante a gente saber que esse tempo de salvação, ele finda. Então, aproveite isso que está acontecendo. Então, vamos ver aqui o que está escrito em Isaías 55, 6. Isaías 55, 6. E ele vai dizer o seguinte: busquem ao Senhor enquanto se pode achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Busque ao Senhor enquanto você pode achar. E clame por ele enquanto está perto. Hoje você está tendo a oportunidade de ouvir esta mensagem sobre Jesus. Que ele veio, que ele morreu na cruz para te salvar. E que ele quer que você tenha esse encontro com Cristo. Após conversar com aquele casal e explicar o plano da salvação, como Deus amava eles ali na praia, eu perguntei se eles queriam aceitar a Jesus Cristo como Salvador. E eles receberam a Jesus Cristo e eles passaram a ser nossos irmãos em Cristo. E eu disse: vocês podem me dar o seu endereço? Eu vou jantar com o pastor aqui da igreja de Itapema. Ah, aquele da televisão? Isso, aquele da televisão. E aí, então, eu vou dar o endereço de vocês para ele. E aí, então, quando eu cheguei lá na casa do pastor Genivaldo, eu cheguei para ele: querido, como você viu, estava sol. E nós ficamos lá até meio-dia e depois fomos descansar no hotel e nos divertimos depois com as coisas que tinham lá no hotel. Mas eu estou aqui com uma missão. Tinha só um casal na praia. E eu falei de Cristo e eles aceitaram Jesus Cristo como Salvador e estou esperando uma visita sua. Então aqui está o endereço, vai visitá-los, porque eles já são nossos irmãos em Cristo. Então, você não pode perder as oportunidades que Deus está fazendo. Eu falei: eu gostaria que tivesse mais pessoas, né? Eu tenho um sonho de terminar a minha vida na praia e falando de Cristo. E aí, numas férias, minha mãe estava comigo lá na praia. E ela disse: eu estou escutando você falar que quer vir para a praia e tudo mais. Eu queria fazer uma pergunta: quantas pessoas você falou de Cristo agora nessas férias? Eu falei: 18. O quê? A senhora não viu eu conversando com várias pessoas? Sim, cada pessoa que eu conversei, eu falei do amor de Cristo. Ela falou assim: é verdade, você senta, olha para a pessoa sorriu para você, você cumprimenta ela, e daqui a pouco você vai lá, senta e começa a falar sobre algum assunto, e depois termina falando do amor de Cristo. Para mim, isso é, como eu disse, é um privilégio poder falar de Cristo às pessoas. E como elas estão ali na praia, elas estão com o coração completamente aberto, mas também estão tentando sair de um estresse que estavam vivendo de onde eles saíram e tentando esquecer os problemas de onde eles saíram. Quando você fala para eles que eles podem voltar com Jesus Cristo, que é um amigo fiel, que é um amigo para todas as horas, que é um amigo que vai dar todas as vitórias, essas pessoas se rendem a Jesus Cristo e aceitam a Jesus Cristo como Salvador.
Então, é muito importante que você sempre esteja pedindo a Deus a oportunidade de falar do amor de Cristo a uma pessoa. E quando você começar a orar dessa maneira, eu quero te dizer que vai todo dia aparecer alguém para você falar de Jesus Cristo. E algumas vezes eu tenho percebido Deus falando: Salovi, você não está vendo aquele lá? Está olhando para você? O que está esperando? O que você está esperando? Então, é muito importante você ter isso na sua mente e no seu coração. Mas veja o que está escrito em Tiago, capítulo 4, versículo 14 e 15. Vamos lá para ele. Tiago, capítulo 4, versículo 14 e 15. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é que porque que é a nossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em um lugar do que deveis dizer: se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Depois do meu acidente, que eu já contei para vocês, de capotamento do carro, é a frase que eu mais digo. Porque eu me preparei durante um ano para dirigir o acampamento dos pastores. Estava indo para lá e não cheguei e não fui lá, porque eu fiquei com muitas dores 4 dias no hospital. E aí terminou o acampamento e eu não tive o privilégio de estar lá. Mas sabe, eu nunca fui sustentado tanto por tantos pastores em oração. Eu tenho esse vídeo do acampamento. Cada momento eles paravam e oravam por mim, pedindo que Deus restabelecesse a minha saúde, que me colocasse novamente em condição de estar trabalhando e cuidando das coisas que o Senhor estava confiando nas minhas mãos. E eu aprendi a dizer essa frase não como um bordão. Realmente é tudo se Deus quiser e como Deus quiser. E eu parei de ficar estressado com as coisas, porque eu tenho visto, como vi no tempo atrás, uns 4 ou 5 anos atrás, como Deus sustentou a minha vida, como Ele proveu todas as coisas. E como hoje, de novo, Ele está provendo todas as coisas na minha vida. E então eu fico contente porque a fidelidade de Deus é uma coisa impressionante. E isso é bênção da parte de Deus para mim e para você. A gente tem que acreditar. E muitas vezes, sabe, Deus move o coração das pessoas que você nem sabe, nem tem falado com elas. Eu estava no hospital e uma pessoa chegou para mim e disse: Deus me mandou e eu fiz um depósito na sua conta. Consegui o número da sua conta e fiz um depósito. Eu saí do hospital, já estava bem melhor, e fui olhar esse tal desse depósito. E bateu R$ 3.000. E sabe uma coisa? Esse número ficou na minha cabeça. 1 ano e meio depois, eu fiz uma conta dos remédios. E eu tinha gasto R$ 3.000 em remédios para resolver o problema depois da cirurgia. Deus sabia qual era o valor que eu iria precisar. E Ele mandou esse dinheiro antes. Quando eu conto isso para os pastores, aí todo mundo fala assim: você pode me dar o nome desse colega? E eu tenho dito: olha, ele é um cara assim. Se Deus fala com ele, ele vai aonde tem que ir e ele faz, porque ele não só fez para mim, eu sei que ele já fez para várias outras pessoas. Mas ele tem prazer em fazer isto, porque Deus está mandando ele fazer. Ele é uma pessoa que o tempo todo está como um dispenseiro
da parte de Deus para as ações que Deus está determinando. A gente precisa se tornar essa pessoa e fazer dessa maneira. Então, ele está colocando para nós esse grande privilégio de estar agindo desta forma e estar fazendo como ele está mandando. Ainda ele vai dizer isto, que basta cada dia o seu mal, não fica preocupado com as coisas que têm que acontecer, porque ele vai suprir. Sabe um dos maiores pecados que acontece na humanidade? É a ansiedade. Se você, aqui entre nós quatro, falarmos, você costuma ficar ansioso no final do mês se você vai conseguir pagar todas as contas? Aí você fala, isso acontece. Mas Deus não sustentou você até aqui? Sim. E por que você continua duvidando de Deus? Ah, mas agora nós estamos na pandemia. Ei, eu quero te dizer que já passou um ano da pandemia. 12 meses, 365 dias. E você foi sustentado. Agora estamos quase completando mais um ano de pandemia. Em fevereiro, agora vamos completar 2 anos. E Deus está te sustentando. Quando você vai esperar para confiar em Deus? É mais fácil ficar ansioso. E é mais difícil depender de Deus. Mas Ele está nos chamando neste relacionamento para a gente aprender a confiar e depender de Deus. Veja, eu disse para vocês que eu estou falando de relacionamento porque é muito importante. Jesus foi crucificado entre 2 ladrões. E um reconhece que que Jesus não deveria estar sendo crucificado porque ele não cometeu nenhum pecado. E aí ele diz uma frase para o Senhor: lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Lucas, no capítulo 23, versículo 43, vai dizer, e Jesus lhe respondeu, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Nós já conversamos com isso sobre tempo Kairos e tempo Cronos. Kairos é o tempo de Deus. E Cronos é o tempo cronológico. Então nós precisamos entender que enquanto estamos vivos, estamos no tempo cronológico. Eu marquei ir ao dentista semana passada e hoje fui ao dentista. Passou-se 7 dias. E aí eu fui no dentista. E foi resolvido o problema. Então, esse é o tempo cronológico que a gente está seguindo todos os dias. Mas o tempo de Deus, um dia é igual a 1000 anos. 1000 anos é igual a um dia. E quando o Senhor está dizendo, hoje mesmo estará comigo no paraíso, essa é uma afirmação de Deus. E é muito importante a gente entender que na linguagem que Deus está falando, não está colocando nem ponto, nem vírgula, nem reticências, nem absolutamente nada. Jesus estava falando com ele que ele estaria imediatamente com o Senhor a partir do momento que fechasse os olhos. Esta é a garantia do próprio Deus. Se é uma pessoa que eu tenho certeza que eu vou encontrar no céu, é Ele. Eu espero encontrar todos. Mas lá eu sei que Ele vai estar. E o que a gente tem que entender é que o testemunho dele tem levado milhares e milhares de pessoas a aceitarem a Jesus Cristo como Salvador. Conversei um pouco com o irmão Plínio. O irmão Plínio decidiu fechar as suas empresas e se tornar um capelão hospitalar. E ele depois compartilhou comigo que ele disse que tem tido uma grata satisfação de poder, indo no hospital, vendo aquelas pessoas nas últimas horas, entregando a sua vida a Jesus Cristo. E ele disse, olha, pastor, o senhor sabe que nós fizemos juntos, mais de 7.000 pessoas estudaram por correspondência, através do Telepaz, e uma das coisas que eu quero dizer para o senhor
esse tempo do tete-a-tete, de estar com a pessoa, tem sido os dias mais ricos de minha vida. Ele disse: eu não preciso ganhar dinheiro mais para mim. Eu quero levar pessoas a ter um encontro com este meu amigo. Isto que é importante na minha vida. Trocar o do momentâneo para o eterno. Isso tem acontecido com centenas e milhares de pessoas que têm feito essa escolha. Largar o momentâneo e ir para o eterno. E quando a gente vai para o eterno, esta é a grande bênção de viver e de proclamar o nome do Senhor. Essa é a alegria que Ele vai dando a cada um de nós. Mas existem critérios para esse encontro com Cristo. E assim nós vamos terminar esta lição. Vamos ver esse critério que começa em Isaías 55, versículos de 7 até o versículo 10. Pode ler? Isaías 55, de 7 a 10. Pode ler, por favor. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim como são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus para lá tornam e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar a semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que designei. Agora chega no momento um pouquinho diferente do que você está ouvindo na mídia. A mídia está dizendo: venha ao Senhor como você está, que o amor dele é tão grande que você pode continuar. São chamadas igrejas inclusivas. Não estou dando nome a nenhuma igreja, mas é uma filosofia teológica que está sendo disseminada. E eu quero combater essa teologia agora. A palavra de Deus diz que Deus recebe a todos. Venha como você está. Você não precisa mudar para vir até Cristo. Mas quando você chega até Cristo, conhece o seu plano, recebe a Jesus Cristo como Salvador, recebe o amor de Jesus Cristo, entrega a sua vida nas mãos dele, ele vai dizer para você: eu quero trabalhar na sua vida para que você deixe o seu caminho iníquo, para que você deixe o seu caminho de pecados. Deixe os seus pensamentos e converta-se ao Senhor. Quando Cristo entrou na minha vida e entra na sua vida, acontece uma metamorfose. E eu estou usando a palavra correta. Você entra num casulo e vai sair uma linda borboleta. A gente vê a lagarta e vê essa transformação. Se você perguntar para a lagarta o seguinte, que virou a borboleta, você quer continuar comendo aquelas folhas que a gente detonava as samambaias, detonava as hortaliças, detonava tudo?
A borboleta vai dizer, não, eu prefiro ir lá e pegar o pólen, que é muito mais doce, que é muito mais delicioso. Eu não quero voltar a mastigar a folha, a erva. Ela não tem mais prazer naquilo. Mas ela fez isto durante um estágio da sua vida. E você fez a mesma coisa, o seu estágio de pecado. Mas agora que você aceitou Jesus Cristo como Salvador, você precisa ter em mente que há uma nova delícia para ser vivida. E se você começar a viver isto, você precisa primeiro ir deixando. Certa vez, uma senhora falou para mim, eu tenho que deixar os meus santos. Eu disse, deixa eu ser claro com a senhora. Os seus santos são referências de fé ou são referências que te aproximam de Deus? Ela disse, referências que me aproximam de Deus. Então, que tal a gente parar essa conversa agora? Se são referências que te aproximam de Deus, deixe que Deus fale com você. E me despedi dela e saí da casa dela porque ela já tinha recebido Jesus Cristo como Salvador. Passado uns 3 dias, ela me chamou de novo na casa dela. Eu não preciso mais deles. O senhor pode retirar? Eu falei, posso. E retirei da casa dela esses santos. Aí ela disse, pastor, se o senhor tivesse dito qualquer outra coisa, eu ia pôr o senhor para correr de casa. Esse é o grande problema. A gente quer dizer às pessoas em que elas têm que mudar. E não somos nós que falamos estas coisas. Quem fala é Deus. O relacionamento é da pessoa com Deus. Então, meu irmão, põe uma coisa na sua cabeça. Não se torne uma pedra de tropeço na evangelização. Não se torne uma pedra de tropeço na evangelização. Não entre em questões que nos dividem. Fale apenas do amor de Deus e se ela receber a Deus em sua vida, deixe que Deus direcione. Não é você que vai dizer o que é certo, o que é errado. É Deus que fala para cada um de nós como ele tem nos falado e vai falar às outras pessoas. Mas não sou eu que vou dizer o que as pessoas têm que tirar de vício. Encontrei uma pessoa que estava perto de se batizar. E eu estava descendo a rua da igreja e ele vinha subindo. Quando ele me viu, ele meteu o cigarro para trás. E aí a gente começou a conversar e começou a subir a fumacinha, passando assim por cima e saindo acima da cabeça dele. Ele era mais baixo. Eu falei, você não está correndo risco de queimar alguma coisa aí atrás de você? Ô pastor, o senhor está vendo que eu estou de cigarro? Que vergonha. Eu falei, porque eu vi que você está de cigarro? Ele disse, é. Eu falei, não fique com vergonha de me mostrar que você está fumando. Sabe por quê? Você deveria estar com vergonha porque Deus está te vendo você fumar. Não está. A gente não está na igreja. Eu estou aqui na rua. Mas Deus está aqui conosco. Ah, não, pastor. Vai dizer que quando eu saio na rua, que eu não fumo em casa para minha mulher saber que eu não estou fumando, porque agora eu sou crente, então eu estou fumando aqui na rua, Deus está aqui comigo? Tá. E onde eu posso ir que Deus não vai estar? Não existe esse lugar. Deus vai estar em todos os lugares que você vai estar. Então o que eu tenho que fazer? Pergunte a Deus. E Deus vai te falar. 2 semanas depois ele me procura dizendo, pastor, eu larguei todo o meu vício. Já não fumo há 2 semanas. O senhor lembra que o Senhor disse que a gente precisa fazer alguns pactos com Deus?
Eu disse, lembro. Sabe como eu fiz o meu pacto? Eu falei, não. Eu fui em casa, peguei todos os maços de cigarros, eu sempre tinha 5, 6 maços de cigarro em casa, peguei todos eles, fui no quintal e peguei o litro de álcool, joguei em cima dos maços de cigarro, risquei fogo e disse, é o último dinheiro que eu gastei com essa maldição. Agora minha vida pertence a Deus. Quando minha mulher viu o que eu estava fazendo, ela disse, agora eu sei que você é crente, porque eu sabia onde estava todo o cigarro que você estava fumando. Você não fumou mais em casa, mas eu sabia que você estava fumando, porque o monte ia diminuindo. Então não dá para se esconder da parte do Senhor. E a gente precisa deixar a pessoa ter o seu tempo do seu relacionamento. Então, tenha isso em mente. Nós somos portador das boas novas, não de uma nova conduta para as pessoas. E se a gente fizer isso, vamos abençoar. Lembre-se, eu sou portador de um convite irresistível. Já parou para imaginar que privilégio é esse? É por isso que apresentar o meu grande amigo é o que me dá mais prazer na vida. Que Deus aplique na sua palavra e nos abençoe cada vez mais. Essa lição precisava ser continuada para uns mais 2, 3 dias, umas 2, 3 aulas, porque eu não esgotei os textos todos, não. Né? Tá, se você olhar aqui, eu tenho mais umas 2 laudas de textos que eu separei para falar, mas também o tempo está dizendo aqui, gritando, que já passei de 1 hora. Então, fique por enquanto esta mensagem, mas eu gostaria que você percebesse a minha alegria. A minha alegria de falar do meu melhor amigo. A minha alegria de falar de um amigo ímpar. De um amigo para todas as horas. Com quem eu posso contar sempre. Em quem eu posso descansar sempre. Ele é meu Deus, mas também ele é teu Deus. Quanto mais você se relacionar com ele, mais íntimo será o seu relacionamento. Experimente e compartilhe. Amém. Pois não, pastor Cristiano, ou alguma pergunta, estou à disposição. Só agradecer ao pastor pela aula, uma bênção. Você que vai nos acompanhar aí neste domingo, na estreia, que é às 9 horas da manhã. Deus abençoe o restante do seu domingo. E você que está acompanhando em outro horário, em outro dia, que Deus continue te abençoando ricamente. Nosso convite é para que você esteja conosco presencialmente na Escola Bíblica Dominical, também às 9 horas da manhã, também na nossa celebração, no nosso culto, pela manhã, às 10 horas e 30 minutos, lá na Vila Matilde, na Rua José Mascarenhas, 1789. Vai ser um prazer e uma bênção ter você conosco. Deus continue abençoando a tua vida. Obrigado aos outros professores por estarem conosco também. Um grande abraço a todos.